Olá, meu nome é Carol e hoje é dia de falar das leituras que fiz em setembro. Mas antes, eu gostaria de falar que não é porque eu leio vários livros que eu sou uma leitora melhor que outro. É que a maior parte do meu tempo é dedicada à leitura. Então, o importante é não se cobrar pela quantidade de livros lidos no mês. Mesmo que tenha sido um livro lido naquele mês, o que conta é a experiência que você teve com essa leitura. Bom, eu sempre quis dizer isso, mas acabava que eu nunca lembrava. Agora disse. A ordem dos livros lidos que eu vou falar nesse vídeo, claro que nunca estão na ordem, apesar de eu ter um caderninho de leituras, mas que eu nunca checo. Eu só sei o livro que eu li, o último livro que eu li nesse mês, porque foi lá no finalzinho. Então, bora falar daquilo que li, que é o que interessa. O livro da tag desse mês foi o Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Peraí. É esse aqui que ficou lindo nessa capa. É um livro de contos sensacional, daqueles que te coloca muito fora daquele seu espaço de comodidade, sabe? Fala muito da diferença entre as culturas do Ocidente e do Oriente, aqui no caso da cultura indiana. Ela consegue passar aqui aquela sensação de ser deslocado, de não pertencer, de ter esperança. Tem alguns contos que se passam na Índia e que dei de cara com coisas assim absurdamente diferentes, mas que às vezes me lembravam alguma coisa assim, algo, sei lá, conhecido. Eu gostei demais dessa leitura. Ele tem a versão para venda nas livrarias. E eu acho que quem gosta de contos vai curtir demais esse livro. A tradução é do José Rubens Siqueira, tem até um prefácio do Domênico Starnone, e ela é do selo Biblioteca Azul, que é da editora Globo. Eu acho assim que foi uma das melhores leituras do mês. Bom, aí eu vi muita gente falando desse livro, o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Aqui quem conta a história é o Charlie, né? O personagem principal. Ele vai contando a história por meio de uns relatórios que ele vai escrevendo. No início, a gente não dá para entender muito bem porque ele escreve tudo errado. E também não dá para entender muito bem por que ele faz esses relatórios. E aí a gente sabe que ele tem um QI de 68 e ele vai contando o seu dia a dia. Que ele trabalha numa padaria, que ele estuda numa escola para pessoas com dificuldade de aprendizado, mas que ele tem muitos amigos, mas que ele não tem capacidade de entender que esses caras vivem zombando da cara dele. Bom, aí a gente descobre, por meio desses relatórios, que o Charlie tá num programa que vai tentar fazer, por meio de uma cirurgia, com que o Charlie fique inteligente. E aí ele faz essa cirurgia e a gente vai percebendo pelos relatórios que dá certo. Porque acompanhando esses relatórios escritos, a gente vai percebendo a evolução mental dele. Ele vai escrevendo, a partir do que ele escrevia errado, ele vai melhorando essa escrita. E a gente percebe que todo dia ele vai aprendendo mais coisas. E com isso a gente também percebe que ele vai virando um gênio. Só que com toda essa inteligência que ele vai adquirindo, a vida dele muda demais. Por exemplo, ele percebe que aqueles amigos dele não eram amigos, além de outras dificuldades. Eu gostei do livro, mas eu não achei esse uou que o povo falava. Mas sim, é uma boa leitura. A tradução é da Luisa Geisler, ou Geisler, e é da editora Aleph. Então que eu tinha aqui parado a HQ de Orgulho e Preconceito. E resolvi ler, né? Eu adorei essa HQ porque ela tem um traço bem legal e tem passagens importantes da história. Para quem quer conhecer essa história do Orgulho e Preconceito, ela é ótima. Eu vi que é uma coisa meio satírica, então o Mr. Darcy aqui, ele é meio fortão, assim, e a Elizabeth Bennet, ela tem uma cara, às vezes, mais fechada, porque ela tem uma personalidade forte no livro. Bom, pra mim, essa coisa do Mr. Darcy ser parrudão, assim, que não era o tipo da época, soou estranho, mas eu sei que eu sou pentelha. Eu não falei que Bom, Orgulho e Preconceito é da Jane Austen, mas aqui quem fez a adaptação é o Ian Eddington, o Robert Dias, e a tradução é feita pelo Fernando Variani e Gregório Bert, e aqui a editora é a Nemo.
Aí que pro Clube Nuvem Literária de setembro, nós lemos Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Essa história se passa durante a Guerra Civil Americana, mas o foco não é a guerra, e sim o relato da vida de 4 irmãs que ficam em casa enquanto o pai vai para aquela guerra lá. No caso aqui, o livro narra o dia a dia delas. E apesar dessas irmãs terem idades próximas, as personalidades delas são muito diferentes. Rola algumas tretas, assim, leves até, principalmente durante o inverno, porque é quando elas não podem sair muito de casa. Mas é a mãe delas que consegue botar a ordem na casa, assim, sem ser mandona, sabe? Cara, pra mim foi a melhor personagem, eu queria dar um abraço nela. Tem horas que o livro é, assim, chato, sabe? Arrastado, porque o dia a dia delas é muito detalhado. Tem horas que o livro, assim, é bem fofinho, sabe? Em alguns momentos. E tem alguns poucos momentos, assim, deu uma vontadinha de chorar. É um clássico, uma leitura bem leve, e eu até diria que ele é um infanto juvenil. A tradução desse livro é do Gil Alonso e a editora é a Via Leitura. E esse livro, Mulherzinha, ele tem 2 partes, e essa edição aqui, ela só tem a primeira. A segunda parte normalmente se chama Boas Esposas. E é difícil conseguir esse livro em separado com esse nome em português. Então que eu fui atrás e achei um e-book que tinha as 2 partes. Só que o que eu achei, assim, que não fosse muito caro, ele tinha muitos erros de português. Mas era o que tinha, né? Bom, aí eu dei uma olhada lá no índice e fui direto para a segunda parte. Aí, claro, nessa segunda parte é a continuação e já conta a história das irmãs mais crescidas. Mais que isso eu não posso falar porque é puro spoiler, mas o título da segunda parte já dá uma boa dica. Olha, eu gostei muito mais dessa segunda parte porque tem mais drama, sim, mas continua tendo umas partes bem arrastadas, sabe? Aquelas partes muito detalhadas. Mas é sempre bom lembrar a época que esses livros foram escritos. Era bem o estilo daquela época, esse tipo de livro muito detalhado. E essa velocidade também de escrita. Nessa edição que eu li, não tem o nome do tradutor e eu só vi que é da editora Le Book. Olha, pelo que vi, a edição da Martin Claret é um calhamaço, então, obviamente, vai ter as 2 partes, pena que não tem para e-book. Eu espero que esse corte não dê muito problema, mas a gente vai ter um barulhinho aqui em cima, porque tem um garotinho muito saudável hoje brincando. Bom, continuando, vai sair uma edição agora pela Zaa em outubro, e pelo número de páginas que eu vi, vai ter as duas partes e acho que sim, acho que é bem provável que vá ter e-book. Pena que as 2 são o olho da cara. Mas espera aí a Black Friday que sempre vale a pena. Aí li também lá no Kindle Unlimited Lady Susan da Jane Austen. E uns dizem que é romance, outros dizem que é novela. Mas enfim, é epistolar. Mas aqui a troca de cartas, ela é entre várias pessoas. Aqui, a Lady Susan, ela acabou de ficar viúva e ela tem uma filha em idade de se casar. Porque naquela época era assim, né? Ficou mocinha, já está em idade de se casar. Bom, nessas cartas a gente vai descobrindo que a Lady Susan é uma mulher muito inteligente e bem espertinha também. Ela flerta com homens assim na cara dura e com mais de um ao mesmo tempo. Sendo casados ou não, e ainda manipula todos eles. A mulher manipula todo mundo, na verdade, inclusive famílias e amigos. Abusadíssima ela, né? São poucos os que não caem na lábia dela, na verdade. Ela é uma anti-heroína muito diferente daquilo que a Jane Austen costuma escrever para seus personagens principais. Mas ainda assim, ela continua escrevendo sobre a hipocrisia da alta sociedade, coisa que ela escreve sempre nas suas obras. Como eu disse, esse e-book está disponível no Kindle Unlimited. A tradução é da Fernanda Abreu e é da editora Zaa. Daí li no Kindle Unlimited também O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. Aqui conta a história da Emma, que vai fazer uma viagem de avião a trabalho e vai na classe econômica. Mas por um motivo lá, ela acaba parando na classe executiva. Daí ela aproveita as coisas boas daquela classe, né, os comes e bebes. Me diga se você não faria o mesmo. Só que ela meio que aproveita a bebida demais. Só que aí
Rola uma turbulência no avião daquelas monstruosas e ela se desespera muito, assim, total. Ela tem certeza que vai morrer e, assim, no impulso, ela acha que tem que contar todos os segredos dela e faz isso pro cara da poltrona ao lado. Mas eis que tudo volta ao normal e o avião pousa tranquilamente. E ela pensa, nunca mais vou ver esse cara. No dia seguinte, ela vai pro trabalho normalmente, né? Aí, nesse mesmo dia, o fundador e presidente da empresa que ela trabalha resolve visitar aquela unidade e o setor dela que é muito importante para a empresa. Aí você adivinha quem é, né? Só que ele não tinha bebido nada e lembra exatamente de tudo que ela contou. Eu adorei essa história, muito leve, muito divertida. Para quem gosta desse tipo de história, eu indico muito. E segundo quem já leu outros livros dessa autora, dizem que esse é um dos melhores dela. A tradução é do Alves Calado e é da editora Best Bolso. Eu vou deixar o link de compra de todos esses livros físicos aqui na caixa de descrição e se você comprar por esse link, além de qualquer outro produto, você me ajuda muito na manutenção do canal e não aumenta em nada o valor da sua compra. Eu vou deixar também o link dos e-books que eu mencionar aqui, incluindo um listão que eu fiz de vários livros do Kindle Unlimited, mas tem vários gêneros, então tá meio bagunçado, mas serve para quem não sabe muito o que quer ler. Mesmo quem não tá no Kindle Unlimited, serve também como dicas. Depois dá uma olhada lá. Bom, recado dado, bora continuar. Aí mais um que li no Unlimited foi a Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling. Conta a história da Pose e da livraria onde ela cresceu e que trabalha até hoje. Ela também mora no apartamento em cima dessa livraria com o irmão mais novo, de quem ela cuida desde que os pais deles morreram. Aí, a dona dessa livraria morre, deixa o apartamento pra Pose continuar morando e deixa a livraria pra Pose cuidar. Só que a Pose não entende lhufas de como administrar um negócio. E tem um detalhe, a livraria estava quase falindo. Bom, ainda tem outro detalhe, no testamento lá diz que para ela continuar com a livraria, ela tinha 6 meses para colocar o negócio de pé. Se não, fora o apartamento, aquilo tudo ia pro neto da velha que morreu. Esse neto é um babaca e tava querendo vender tudo. A Pose tava desesperada, porque como ela cresceu naquela livraria, ela não conhecia nada além da vida e além de vender livros. Ela tinha uma paixão por ficção romântica e ela conhecia tudo sobre isso. O legal desse livro é que tem muitas referências literárias e para quem ama literatura é grande a chance de gostar dele. A tradução é da Cecília Camargo Bartalotti e é da editora Verus. Aí li também no Kindle Unlimited Confesse, da Colleen Hoover. Aqui a gente conhece a Auburn, que no começo do livro a gente só sabe que ela se mudou de cidade para reconstruir a vida, que ela perdeu tudo e que ela vive repetindo que não pode cometer erros dessa vez. Aí ela conhece o Owen, ele tem uma galeria de arte e estava precisando de alguém para trabalhar no dia de sua exposição. E a Auburn estava justamente precisando de emprego. Bom, ela ajuda ele lá, né? E daí pinta aquele clima. Mas como a Auburn precisa levar uma vida sem deslize nenhum, o Owen tem um segredo que faz com que a relação deles fique impossível. Olha, que história, viu? É muito envolvente, conseguiu me fazer chorar. E que final! Assim, você não consegue parar de ler. A tradução é da Priscila Catão e é da Galera Record. E como eu gostei da temática livraria, porque eu amo livros sobre livros, né? Eu li A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. Só que esse eu li no e-book, mas não foi no Unlimited. Esse eu comprei, não tava caro, mas eu li a sinopse e fiquei super interessada. Aqui, a mocinha é uma bibliotecária. Pausa para dizer que era meu sonho de princesa. Enfim, a mocinha ama e é muito boa em indicar os livros certos para cada pessoa. Mas aí, a biblioteca que ela trabalha, que é pública, vai fechar e ela fica desesperada, porque ela não sabe o que fazer. Outra pausa. Essa mocinha tem a casa entupida de livros. Mas assim, entupida em um nível alarmante. Rolou uma quase identificação, porque eu não cheguei nesse nível ainda. Enfim, enquanto ela tá lá pegando os livros que a biblioteca tá se desfazendo, ela vê o anúncio de uma van e tem uma ideia de transformar essa van numa livraria itinerante, dirigindo assim pelo interior.
Uma das coisas bacanas desse livro é que, como ela nasceu e viveu sempre na cidade, ela vai dar de cara com coisas assim do interior, sabe? Do interiorzão mesmo. Como aquilo das lojas sempre, de tudo sempre fechar assim ao meio-dia, voltar às 2 horas da tarde, não ter um supermercado e sim aquela vendinha. Ver ela tendo que se acostumar a isso é muito legal. E até o romance que ela vive é interessante porque é uma coisa que lida com preconceito. A tradução é da Thaís Paz e a editora é Arqueiro. Aí fechei o mês lendo O Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling. Sim, essa é a continuação daquele livro que eu li antes, aquele e-book. Veja bem, eu tive que comprar a versão física porque o e-book estava mais caro. Eu fiquei ultrajada com isso. Bom, esse é o segundo de uma trilogia e aqui no caso vai falando de cada personagem, de cada funcionário daquela livraria. Nesse caso aqui conta a história da Verity, que ela lida com a parte administrativa da livraria e ela gosta muito disso, principalmente porque ela não precisa lidar com pessoas. Ela é bem antissocial, evita falar com estranhos e só se relaciona bem com seus amigos íntimos. Eles sempre pegavam no pé para que ela namorasse, até que ela até inventou um namorado fictício para eles deixarem ela em paz. E como eles chamavam sempre ela para sair junto com o namorado e com eles, ela inventou que ele era um oceanógrafo e que sempre estava trabalhando pelo mar aí, pelo mundo. Mas um dia rola um mal-entendido aí com um cara que ela nunca viu na vida. E os amigos dela acham que ela terminou com o oceanógrafo e que aquele é o novo namorado dela. Esse cara, por coincidência, também precisa de uma namorada fictícia por causa dos amigos dele também. Aí eles fazem um trato, só durante aquele verão, porque é quando rola a maioria dos eventos sociais, do tipo casamentos. Eles tentam socializar assim o mínimo só para que eles tenham paz, sabe? Uma das coisas que eu amei na Verity nesse livro é que ela é apaixonada pela Jane Austen e pelo livro Orgulho e Preconceito. Então a história é cheia de citações desse livro. E era bem engraçado que quando ela ficava nervosa, ela ficava se perguntando o que Jane Austen faria. Eu achei esse muito melhor que o primeiro, sabe? Ele é muito mais cativante. E desses todos de livraria que eu li até agora, esse é o melhor. A tradução também é da Cecília Camargo Bartalotti e também é da editora Verus. Então é isso. Eu não tenho muito o que reclamar porque foi um mês de leituras muito boas. Eu li muitos chick-lit, mas é porque também eu tinha lido muitas coisas pesadas mês passado e também porque fazia muito tempo que eu não tinha essas leituras leves. Apesar de serem leituras assim bem parecidas, eu não fiz uma lista antes, até porque eu não gosto de fazer lista. Para mim, escolher livro vai muito do que eu tô sentindo na hora, mas cada um é cada um, né? Mas e você? Como foram suas leituras nesse mês? Você também escolhe antes ou é como eu que só escolhe na hora? Me conta aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir porque ele tem o poder de colaborar com a divulgação desse canal. Um grande beijo e até a próxima!